bloco do programa de hoje aí, Fala Paraná. A gente conversou um pouquinho antes, né, sobre o assunto ali da Lei Maria da Penha. E agora a gente vem aí com um assunto mais tranquilo pra gente relaxar, falar um pouquinho de criança. A gente sabe que a criançada, né, tem uma disposição, uma energia e nem sempre param para estudar, param para colocar em dia a leitura. E é hoje sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, sobre esse estímulo à leitura, gente. Criançada de férias, daqui a pouquinho tem aula aí, daqui 2 semanas mais ou menos já estão para começar as aulas e o ano letivo, e claro que a gente tem muita coisa para conversar. E hoje, então, né, Érica, a gente tem aí 2 profissionais, né, da livraria, Contos do Bem, olha só que legal esse nome. E quem está com a gente aqui é a Gisele e o Fernando, né, um casal aí que abriu mão de muita coisa, mudou muita coisa na vida aí para se dedicar a essa questão da livraria, da leitura. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Olá, boa tarde, obrigado. Gente, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Vocês são advogados e empresários. E como que é, assim, deixar um pouquinho ali, né, o direito de lado para se dedicar mais à leitura, aos livros? Como que foi tudo isso? Bom, nós somos advogados, eu advoguei durante 20 anos. E depois, quando o Benjamin nasceu, né, Contos do Bem, contextualizando, por conta do Benjamin, a gente fez o trocadilho, né? E quando o Benjamin nasceu, logo em seguida veio a pandemia. E a gente começou, acho que a pandemia fez a gente repensar muito, né, as questões, assim, da nossa vida. E eu queria ficar mais tempo com ele. E a gente fala, né, vocês falaram com uma advogada agora há pouquinho, advogado não tem vida, tem prazo. Então, a gente só tinha prazo, audiência. E isso não deixava com que a gente ficasse muito próximo dele. E a gente queria ter mais esse tempo de qualidade com ele. E a gente ficou pensando em algumas coisas que a gente poderia fazer, mas que ele viesse junto com a gente. Então, a gente pensou num lugar que a gente gostaria de levar o Benjamin. E a gente viu que em Curitiba a gente não tinha essa proposta que a gente queria. Que era um lugar onde a gente pudesse interagir com ele, um lugar que tivesse cultura, literatura, né, que tivesse aprendizado, que a gente pudesse ter essa interação familiar. E a gente falou, por que não fazer um lugar que a gente gostaria de ir? E então tudo a gente começou a pensar. Na verdade, a gente tinha pensado um tempo mais para frente, mas aí as coisas começaram a dar certo, foi aparecendo um lugar, foi aparecendo a oportunidade, a gente falou, não, é agora. E aí foi essa dificuldade, né? No começo até eu tentei levar as 2 situações, né? Ser advogada, eu era servidora pública e também a livraria, mas depois com o tempo a gente viu que não tinha. Eu tive que escolher e aí deixei meu coração falar mais alto. E também essa questão do Benjamin, e aí fiquei agora só com a livraria mesmo. Fernanda, então, assim, foi ali com a esposa, pensaram juntos, tiveram essa ideia. E por que a livraria, né? Porque, talvez até o Ben, né, que é o filho de vocês, o Benjamin, ele gostava já também da leitura, vocês como advogados, né, sempre lendo muito. Como que foi tudo isso? A leitura, a gente sempre fazia a leitura compartilhada desde a gestação, né? Não só leitura, mas música também com ele. Sempre conversava muito com ele, desde a gestação. Então, a gente já estava junto há um tempo, né, Gi? E resolveu ter um filho. E a gente falou, então a gente vai ter com qualidade. Então, a gente procurou fazer a leitura para ele. E música também, ele é muito musical, ele gosta da leitura, né, Gi? E aí a gente foi amadurecendo a ideia depois. Mas o Benjamin mudou nossas vidas, né? Então, ele veio, a gente já é pai com 40 anos, não são mais pais novos também, né? E ele deu uma guinada na vida da gente. Que legal. A Gi, ela pediu exoneração, saiu da carreira, e eu ainda continuo diminuindo, né, a carreira jurídica, mas diminuindo bastante, mas continuo um pouco ainda. E por que vocês, assim, você falou que é por causa do filho de vocês, né? Que vocês foram para esse segmento infantil. Mas é um segmento bom para se trabalhar? Os pais, eles estimulam os filhos à leitura? Como é que está esse mercado? Olha, assim, eu sempre gostei muito de literatura, né? E a literatura me traz uma memória afetiva muito boa, que é a memória da minha infância, que eu li os livros com a minha avó. Então, me traz muito essa referência familiar. E a gente pensou em algo, né, que fosse uma coisa afetiva também. Uhum.
E quando a gente teve a ideia, né, Fê, todo mundo falava assim, vocês estão doidos, vocês vão abrir uma livraria, ninguém mais lê livros, né? Gente, é sério, porque assim, na verdade, hoje é essa era da tecnologia, né? As pessoas leem ali pelo computador, pelo smartphone. Então vocês, tipo, já perceberam, assim, já tinham pessoas falando sobre isso, dessa dificuldade, talvez, de inserir a questão da livraria em si. Pessoas próximas falaram, nós Falavam. somos loucos. De início eles achavam que a gente ia trocar de carreira, assim, de início. Não, é uma transição, Sim, né? é uma transição. Porque não é fácil também. A gente não somos herdeiros. Nós trabalhamos, conquistamos e sempre vem buscando. E as pessoas não acreditavam. Até hoje não acreditam, né, na verdade. Eles acham que brasileiro não tem aquela cultura que brasileiro não lê, né? É mentira. A gente só precisa introduzir mais a leitura nos pequenos. Isso aí. E como fazer para introduzir mais a leitura? A gente sabe que a Gisele, né, comentou um pouquinho agora há pouco, que ela já escutava, já lia, já tinha, né, essa questão dentro de casa, do livro. Vocês acham que realmente, assim, esse estímulo logo ali, igual, né, você mesmo, né, comentou, Fernando, né, na barriga da mãe, ouvindo, assim, essas leituras, estimula realmente a criança? Vocês com essa... trabalham nesse ramo, vocês conseguem visualizar isso? Com certeza. Eu acho que a leitura, ela não tem idade. O livro, ele não tem idade. O bebê, tem livros que são para bebês, né? Que são livros sonoros, que são livros de contraste, que já, para a criança que está ainda, né? Tá formando a visão. Então, tem o livro de contraste, tem o livro sonoro, tem o livro de pano. Então, para todas as idades existe o livro. E a idade certa para começar é essa mesmo. É ali, bebezinho mesmo. Porque a leitura, ela é um hábito. Sim. A leitura é uma rotina. Então, o que acontece? Às vezes a gente acha assim, a criança ela só vou dar um livro quando ela já estiver alfabetizada, quando ela souber ler. E não é, porque a criança lê de várias formas. A criança é muito visual. E o contato com o livro, quanto antes, melhor. Porque não adianta a gente chegar lá na época do Enem, na época do vestibular, meu filho não lê. Né? O adolescente, se ele não aprendeu, se ele não teve esse estímulo desde criança, com o passar do tempo, fica um pouquinho mais difícil. Né? A gente tem as pesquisas que são feitas que a criança, até os 3, 5 anos, a leitura é a leitura do prazer. A criança lê, a criança quer o livro porque ela sente prazer. Depois, quando a gente vai crescendo um pouquinho, vai virando meio que uma obrigação, né? Tem que ler para o vestibular, eu tenho que ler livro técnico. O livro de história, geografia, né? Para as provas. Mas a criança ali com 3, 4, 5 anos, ela vai procurar o livro por quê? Porque ela quer, porque aquilo é prazeroso. É lúdico, ela. Né? Ela entra naquela Exatamente. fantasia, na história, né, do livro. E o que a gente tem que fazer é isso, incentivar a criança e fazer com que essa sensação se torne uma constante ali depois da vida adulta também. Né? A gente viu agora, o ano passado, que saiu aquele Retratos da Leitura no Brasil, que o público leitor que mais cresceu foi mais de 70 anos. Olha que interessante. Então, que é um pessoal que já, né, tem mais tempo também, né? Sim, porque aposentou, antes era, né? eu não sei vocês, mas eu, assim, era tempo de escola, tinha que ir na biblioteca fazer pesquisa, não tinha internet em casa. Muitos livros a gente tinha que ler, muitos livros de literatura. Meu pai, inclusive, professor de português, língua portuguesa, literatura, desde muito cedo ele foi me ensinando a ler, e aí eu tinha que fazer as resenhas já desde muito pequena. Por isso que eu sou jornalista. Exato. Né? E aí eu aprendi muito a escrever, a fazer redação, a contar histórias. E aí eu fui para essa área, que é a área da comunicação. Mas justamente porque ali na infância, ali na adolescência, eu fui estimulada para isso. E é o dom. Né? É o dom da gente, é o dom que a gente desenvolveu. Então, por isso que realmente, como vocês falaram, isso é muito importante. A gente quer estimular você, ouvinte, você, telespectador, a inserir a leitura nos seus filhos, que eles já desde muito cedo comecem a ler. Você, se não tem ainda o hábito, nunca é tarde para começar. A gente tem livros maravilhosos, né, de literatura. Eu gostava muito lá do Machado de Assis, do José de Alencar, que é por onde eu comecei a pegar o gosto pela leitura. E vocês falando que disseram que vocês estavam malucos porque não existia mercado, né, para livros impressos. É verdade, vocês constataram isso ou não? Um pouco, né? A gente nunca... É hábito, se criou isso, né, da leitura, né? E não, a gente está vendo que não.
a literatura infantil é onde a gente está se especializando, há necessidade da compra do livro físico, há necessidade do pai ir lá na loja ou em qualquer outra livraria, ele pegar o livro, ele mostrar para o filho, porque o livro não é só você pegar e ver visual, o livro ele vai ter o cheiro, vai ter o contato, e para criança a gente que nem tem os livros de tecido, de contrastes, para bebês até 6, 8 meses, tem livros sonoros, então tem livros de encaixe, então tem uma variedade de livros para a infância, e isso você não vai comprar pela internet, você ir lá ver o livro, você saber o que pode ter o livro ou não, o que vai agradar teu filho, o que a gente pode. E a leitura tem que ser inserida, desde a gestação, a gente está fazendo leitura, a gente volta a repetir, e quando nasce, e a criança vai rasgar o livro. Não adianta o pai chegar e falar, mas meu filho vai rasgar. Tem livros cartonados, mais fortes, mas a criança é o contato da criança. Eu vou perder dinheiro, vou gastar dinheiro com o livro que ele vai rasgar. Não, ele vai, é o contato dele. Né, gente? Faz parte, né, Faz do processo, parte do né? processo. Então é importante isso. E por isso que a gente também, não só a livraria, mas como a gente trouxe os brinquedos também. Olha só. Brinquedos e jogos educativos. Porque só da livraria é mais difícil a gente, né, de dar um andamento ali que a gente queria no início. Então nós estudamos e falamos, vamos trazer os brinquedos educativos também. Em madeira, brinquedos em madeira, cartonados, para poder trazer para esse mundo mais lúdico também. Não só o livro, mas junto com o brinquedo. E como que é a aceitação? Dos livros, olha, a gente tem percebido que alguns pais chegam um pouco perdidos. Não vamos falar que é a maioria, mas é uma boa parte chegam perdidos, não sabem o que levar a leitura para os filhos. Tem os pais que já chegam, já conhecem tudo, mas tem uma parte que os pais chegam um pouco perdidos. Por isso que a gente vem estudando, se aprofundando cada vez mais a literatura infantil, para poder explicar para o pai. É o treinamento que a gente dá para as meninas também, os colaboradores nossos, para ouvir o pai, o que ele está precisando. Então a gente tem que trabalhar um pouco esse lado também, de ouvir o pai, porque eu falo, a Contos do Bem não é apenas uma loja que a gente que nós criamos para vender. Nós criamos um conceito diferente de uma livraria. Nós somos especializados em literatura infantil, e a gente vai ouvir o pai, porque a gente vai fazer as indicações no brinquedo, no jogo, nos livros, para ele não voltar e falar, você me indicou algo errado. E a aceitação, né, Gi, é ótima das indicações. Então, na verdade, sim, muitos pais chegam com essas dúvidas e vocês, agora que estão se especializando, a gente vê até aqui que é a única do segmento aqui no sul do Brasil, né, especializado só em literatura infantil. Então, vocês dão meio que uma mentoria para esses pais também? Como que funciona? Isso, a gente faz uma curadoria dos livros. Curadoria, esse é o nome, legal. tá? Uma curadoria dos livros. Porque, assim, tem muito livro também no mercado, né? Hoje em dia, as pessoas também acham que escrever é fácil. Vocês são jornalistas e sabem que não é. Não, e tem gente que bota lá para o ChatGPT escrever. Ixi, muito, né? Agora muito. Pois é. E, então, a gente faz uma curadoria. Porque acho que o que a gente faz na Contos do Bem, na verdade, é uma experiência literária, sabe? A pessoa ela vai viver uma experiência. Porque o livro... Às vezes, por que a internet é mais interessante que o livro? Porque na internet você tem muito mais estímulos, né? Você tem um som, você tem algo se mexendo, você tem um colorido. E aí a nossa ideia é que o livro também tenha um contexto, também tenha um local que esse livro tem outros estímulos. Né? Que a criança vai lá, então ela vai ouvir uma história, a gente tem contação de história, a gente tem lançamento de livros, a gente tem oficinas, a gente tem uma parte lá para interação com a família. Então a gente recebe avós que vão com os netos e brincam, aí a gente tem os puffs, tem o local de leitura. Então a gente dá uma experiência literária para os leitores. E isso é bem legal, porque ele não vai ver, só vou pegar o livro, porque às vezes as pessoas falam assim, pega o livro e vai ler. E o livro não é isso. Apesar da leitura ser um ato solitário, quando você é criança, tem que ser compartilhado, né? E esse compartilhar é bom para os dois lados, tanto para a criança quanto para a família. E para esse estímulo hoje, a leitura, quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado? Acho que a internet. É a internet mesmo. A internet eu acho que é um dos principais. E eu acho que é uma questão muito cultural também, sabe? Às vezes os pais procuram a gente... E até pegando um gancho no que o Fernando estava falando, a gente vê uma preocupação hoje de que os pais querem que os filhos leiam.
Então, acho que mesmo pós-pandemia, assim, a gente percebe, né? A gente teve a pesquisa o ano passado, né? Onde a gente constatou que 53% dos brasileiros não leem, não tinham lido. Sim, é muita coisa. É muita coisa. Mas, numa contrapartida, isso também acende lá aquela luzinha amarela e os pais começam a falar, não, eu quero que meu filho leia, eu quero que meu filho seja um leitor. Mas se a criança, ela faz muito o que os pais fazem, né? É o exemplo. É o exemplo. Então, quando chega um pai, uma mãe e fala assim, eu quero que meu filho leia, ele não gosta de livro. A primeira pergunta que eu faço, vocês leem em casa? Vocês têm livros em casa? Vocês têm um cantinho para ler? Vocês têm um estímulo? Porque tudo é estímulo. Porque antes a gente achava assim, que para ler era só na escola, que a escola tinha esse papel da leitura. Sim. E tem, claro, né? Mas em casa eu acho que esse papel é maior. Porque quando você está ali com a família, quando você está lendo junto, você vai se desenvolvendo. Seus vínculos afetivos, eles vão se aprimorando, você vai criando memórias afetivas nas crianças, né? Como eu disse, eu tenho memória afetiva de criança sobre isso. Então, acho que é um desafio, mas é um desafio para os pais, né? Para a nossa geração. Como é que a gente faz se a gente também não tem esse costume? A nossa geração, a gente até teve, A gente teve. sim. Acho que é mais a geração aqui dos nossos filhos, que é a geração da internet. Gente, até eu vejo assim, ó, eu tenho 2 filhas adolescentes e assim, quando eram crianças, nossa, tinha muito livro e liam e viam historinha, não sei o que lá. Depois se perdeu, sabe? Não porque hábito, eu né? não fui falando, meninas, leiam. Não, eu acho que foi perdendo esse hábito mesmo. Porque daí com a tecnologia, com o celular, tudo muito rápido. Gente, olha, sério, eu como jornalista, eu tenho pavor daqueles VC, TBT, T não sei o quê, PQ. Ai, gente, você... Parece que as pessoas estão emburrecendo, né, gente? Meu Deus, que ela tá querendo dizer com todas essas siglas? Eu pergunto, mas o que é isso, filha? Eu não sei. Tipo, final de semana, o que é FNDS? Tipo... O que é um FNDS, gente? É final de semana, então escreva, né? Eu acho que isso está se perdendo. E outra coisa também, acho que até essa questão da escrita, né? A gente fala hoje a gente está falando, né, mais especificamente sobre a leitura infantil, mas é a questão da escrita também. Através da leitura se estimula a escrita. Exatamente. Isso. E a gente vê, assim, o quanto mais criativo... A gente mesmo pode falar por porque nós você vai ter um mesmos. vocabulário muito mais rebuscado quando você lê. Sim, a gente E aí você entende aprende, mais. você tá ali, você tá lendo, aí você vai lá no dicionário ver o que é aquela palavra. E quando você pega o livro, né? O livro é palpável. Você aprende melhor, né? Muito Não só bem. sobre a história, mas sobre palavras mesmo, como se escreve, a grafia, porque às vezes eu vejo que essas pessoas escrevem tudo errado. Provavelmente são pessoas que não têm o hábito da leitura, Porque só escutam, né? porque só escutam. E a leitura... Escutam aqui, ó. Que é mais fácil, né? De ouvir o áudio, livro, 5 colocar o minutos. áudio. Só manda um áudio. Manda áudio. De livro mesmo, eles colocam em áudio, né? Audiobook. E a leitura, ela não estimula só a escrita, principalmente a leitura na criança, ela estimula o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, de formar cidadãos mais críticos, Sim. né, que saibam ler os contextos, que saibam interpretar texto. Exatamente, a interpretação, né? Você tem um senso crítico, quando você tem, né, o hábito da leitura, você vai desenvolvendo isso. Isso, e a criança também, a gente tem muitos livros que falam sobre os sentimentos. Então, quando você começa a ler, a criança se expressa melhor. Ela consegue entender os o que ela está sentimentos. sentindo. Uhum. E ela começa a ter empatia também, né? Os livros Olha. também trazem muito essa questão da empatia. Então, quando a gente fala assim, a leitura é só isso. Não, a leitura, ela traz tudo. Ela traz todo o nosso contexto de vida. Ela forma a gente crítica, gente consciente. Então, a criança, ela se desenvolve ali socialmente, ela se desenvolve emocionalmente, cognitivamente. Então, traz tudo. Até tem estudos que falam, aqueles que se desenvolvem em matemática, física, também leem. Uhum. Né? Então, porque você traz o raciocínio, você vai fazendo mais conexões, né? E como escolher, então, a melhor leitura de acordo com cada faixa etária? Olha, a gente faz a curadoria, né? De acordo com a faixa etária, por exemplo, a gente começa lá dos bebês. Qual idade, mais ou menos, que eles começam? Bebezinho, que ele começa a ter o contato.
Ele vai junto lá e começa a ter o contato com o livro, aquele livrinho de planinho, de plástico. Eu lembro que eu dava para os meus filhos aquele... De banho. De banho, de plastiquinho. Ficava lá e tinha os patinhos, e eles tomavam banho e iam contando a historinha. Hoje a gente tem livros interativos que a criança vai mexendo. Tem livros de banho que é em preto e branco. Aí a hora que você molha no banho, ele fica super colorido. Depois ele seca, ele apaga. Então, as editoras também têm... Criatividade, né? Tem que ter, porque você tem que prender. Você tem que ter um estímulo além, né, da leitura. E aí, depois ela começa a ver mais o visual. Então, começa mais livros coloridos, livros com textura. As crianças gostam, menores gostam muito de livro com textura. E depois livros coloridos, livros que tem os bichinhos. E aí, depois vai, né, vai mudando. Livros que falam sobre amizade, que falam sobre emoções. Porque não só a leitura, não só o texto do livro infantil. É muito importante a ilustração do livro infantil. Porque a primeira leitura da criança é a ilustração. É a ilustração. E ele vai. Então, nós demos, em 2023, né, a gente fez uma palestra, demos um curso na livraria, dentro da livraria, a gente deu um curso para professores da rede pública. E foi falado isso, sobre literatura infantil e a leitura da criança. Que a criança que não sabe ler, não está alfabetizada, é o visual. Então, o professor, quando está fazendo a leitura compartilhada, a criança fala, olha, tem um gato na árvore, para a leitura. Não vai brigar com a criança, vamos ver esse gato. E com o Benjamin é assim, né? Desde pequeno, ele vê umas figuras nas ilustrações que a gente não vê, a gente não percebe. Então, a gente começou a prestar atenção, porque a livraria veio quando o Benjamin já tinha 2 anos e meio, né, gente? Então, a gente sempre comprou. Então, é importante a gente ver isso também, fazer a leitura, não só a leitura, mas a hora que a criança questionar, a gente está entendendo com ele. Sim, as ilustrações, né? Nossa, vocês falando, eu lembro, assim, tinha um livro da Cinderela e da Branca de Neve, que eu tinha quando eu era criança, e era pelas ilustrações. Eu não sabia ler, mas eu sabia a história, porque eu ia olhando ali as figuras, né? Aí eu falava, nossa, olha... Agora a rainha, ela virou... Olha, ela era bonita, agora ela virou bruxa. Olha, ela pegou a maçã. Ela vai lá levar para a Branca de Neve comer. Então, tudo isso vai contextualizando, né? O Benjamin faz isso, né? Ele pega o livro e começa a contar a história. E até as pessoas falam, nossa, mas o Benjamin já sabe ler? Pelas figuras. E quanto tempo, mais ou menos, que leva para essa criança que ainda não era tão estimulada assim a leitura, mas que chega, né, ali na livraria, por exemplo, e começa... a criar aquela expectativa de querer ver mais, de querer mais, de querer o hábito, saber né? mais. Como que é, assim, demora um tempo para a criança ser estimulada a leitura ou ele é até um processo rápido por tratar de criança? Olha, vai depender muito da idade. Os menorzinhos de 3, 4 anos é instantâneo, né? A gente tem os livros lá, eles já querem pegar o livro, já querem ler, já... Aí, eu achei que eles eram mais os puletinhos, que eles não iam querer saber de livro. Eles gostam, que mas legal. É aquilo que o Fer estava falando. Eles querem pegar, eles querem explorar o livro. O primeiro contato com eles é de explorar. Então, os livros para os menores são livros são livros cartonados, são livros que não são fáceis de rasgar, né? Então, para esse público é um livro diferente. As folhas são mais grossas, tem mais ilustrações, mas eles adoram. Eles pegam, sentam ali no tapete, né? Da loja tem um tapetão assim, e aí eles querem olhar, querem explorar o livro. E é muito, assim, um aprendizado para a gente foi, assim, desse período que a gente tem na livraria, que a gente trouxe as contações de histórias para dentro da livraria. Lançamento de livros infantis que não tinham aqui. E as contações de história. E a gente vê eles questionando com o autor ali. Geralmente a gente leva os autores, né? Que legal. Os livros para fazer a contação. E eles questionam, mas por que isso, por que aquilo, né? Que a gente tem convênio com as escolas. E as escolas levam as crianças, tem um passeio literário, levam a criança para a livraria. Então a gente dá contação de história, tem educação financeira, né, Gi? Então tem todo um trabalho. Então a gente não está só na livraria para vender. A gente tem outros projetos por trás que vem trazendo as escolas, os lançamentos de livros, né? Não tinha lançamento de livro infantil em Curitiba. Voltado para o público infantil. Tinha um lançamento mais para os adultos que iam no lançamento. Nós fazemos voltado ao público infantil. Que bacana! Para as crianças mesmo, né? Para elas já começarem a ter esse hábito de participar de lançamentos. De bons escritores, né? A primeira vez que eu fui num lançamento foi do Caco Barcelos. Não, eu estava na faculdade. Eu também demorei muito. Se eu tivesse essa livraria quando eu era criança, já teria ido lá, entendeu? Já estaria descolada.
É, mas é verdade, porque a gente demora pra ter isso, né? E tendo essa ideia de trazer esses próprios escritores, eu acho que estimula ainda mais a criatividade também da criançada de querer saber, de querer perguntar. Eu acho que, assim, a gente trazer o livro como uma forma de... do meio dessa criança, né? Do meio do convívio dela. Porque não adianta também ir lá, levar na livraria, participar bonitinho, e em casa esquecer completamente, ficar ali só no celular e, né, esquecer. Eu acho que, assim, seria, então, estímulo, né? um estímulo diário, seria? Como que seria, assim, pra criança, pra despertar Desenvolver esse mesmo? hábito mesmo. É a rotina, né? Tem que entrar, a leitura tem que entrar Na na rotina Na rotina. rotina. diária. É isso que eu falo. Acho que ela tem que fazer parte da casa, né? Aí a gente fala assim... Horário de leitura. Na minha casa era assim, Eliane. Meu pai colocava o horário de leitura. Daí eu ia lá, tinha que ler. E depois eu tinha que contar pra ele o que eu tinha lido. E ainda tinha que fazer a interpretação, que era a resenha. O que você viu por trás dessa história? Como que você interpreta? Essa atitude. Entendeu? Essa atitude do lobo mau. Por que ele é mau? Por que ele fez isso? Isso foi Mas muito eu legal. acho que daí é isso aí também, Erika, é bem legal. Porque assim, você fazer a criança ler e falar também, perguntar o que você entendeu, qual isso. parte que você mais gostou. E assim, e não é toda criança que vai, mesmo você tentando estimular, não sei se vocês vão concordar comigo, tem crianças que não desenvolvem um hábito porque não tem aptidão pro hábito da Não leitura. tem, gente. Por exemplo, um filho meu não gostava. Ele é piloto de avião, então para aquilo ali, nossa, ele foi desenvolver uma matemática, mas negocinho de leitura, de ficar ali para ler, ele não queria. Já o outro não criou o hábito, gostava, teve, entendeu? Quando a gente oferecia, ele tinha esse interesse. Eu acho que tem que sempre respeitar, né? a vontade da criança. Você tem que introduzir e trazer para o cotidiano dela. Você lê um livro, aí de repente você passa em algum lugar, olha, isso remeteu ao livro, isso parece não sei o quê. Traz aquela história para o cotidiano dela. Mas respeitando, porque às vezes tem pai que fala assim, eu quero aquele livro. Aí a criança olha o livro. Fala, não gostei. Não quero, eu quero aquele. Não, aquele ali tem, não sei, tem alguma figura que é muito infantil para você. Não existe isso. A gente tem que respeitar. A criança gostou daquele livro? Claro, né? Seja um livro Dentro da adequado. idade dela, ali, das limitações, né? Respeita a criança, respeita a vontade dela ler o livro, né? E não pode ser uma coisa forçada, que nem às vezes a gente fala assim, eu pago R$100 pra minha filha ler um livro de não sei quantas páginas. Isso é uma coisa que não vai. Isso que eu ia te perguntar agora. Porque assim, eu acho que tudo aquilo que é muita obrigação. Eu tenho que ler um livro porque meu porque pai na vai escola a né? gente tinha que ler, Vai né? me Era perguntar, obrigatório. vai me pegar. É obrigatório. Daí parece que cria daí um assim, peso, que é né? chato, né? É chato. Então, acho que talvez até eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Como fazer com que pais e educadores levem essa leitura para essas crianças de maneira que não seja uma obrigação, mas sim algo gostoso Divertido, de gostoso, fazer. prazeroso, né? Eu acho que é levar a leitura para o cotidiano da criança mesmo. Se tiver criança pequena, às vezes o próprio Benjamin, mãe, conta uma história antes de dormir, então vamos fazer o momento da leitura antes de dormir, que é a hora que a criança vai se acalmando, que ela vai gosta. contando a história, mas você vai introduzindo de uma forma leve. E é por isso que é mais fácil você fazer isso com a criança. Porque a criança menor, ela vai descobrindo os hábitos, ela vai tendo uma rotina. Um adolescente já é mais difícil, porque ele já tem essa rotina. As vontades dele Já também, tem né? as vontades. E acho que é isso que a gente peca um pouco, porque a escola, de repente, com 14, 13 anos, começa a exigir uma leitura que não foi trabalhado lá atrás. Legal, é verdade. A gente pensar nisso. Na primeira infância, exatamente. Que é onde eles absorvem mais isso, que eles criam esses hábitos. Porque não adianta, aí você vai dar lá um livro, né? Um Essa de Queiroz, vai dar, sei lá, um Fernando Pessoa. Nossa, imagina! Não vai entender Ela nada. não vai querer saber. E vai falar, nossa, que muito coisa denso, mais chato. Isso. E esse início tem que ser em casa, com os pais. Ou com os pais, ou com os avós, tem que ser em casa. Não adianta passar uma obrigação depois para a escola também. A escola vai dar continuidade. Porque, que nem em casa, nós fazemos a leitura, sempre fizemos, sim, com bem. Mas também a gente joga com ele, ele monta quebra-cabeça. A gente traz outros brinquedos educativos que não só a leitura, mas que vai levar para a leitura também. Então é o afeto de você estar com a criança ali também. Porque às vezes a criança não tem aquele afeto junto com o pai, com a mãe, com os avós. Então ela não vai gostar de estar junto ali para fazer uma leitura. Mas se você está jogando, se você está brincando com ele, criando um brinquedo, porque os brinquedos que a gente tem, né, Gi? Eles vão trazer essa forma de brincar.
Porque você tem brinquedos de madeira que são lúdicos ali, você vai brincar de várias formas. E pode ir contando uma historinha ali junto com o Também, brinquedo, vai criando, né? E pede pra sim, criança criar uma história e ir Porque montando. até então eles vão se adaptar no jogo também, na brincadeira. Não é a imposição. E vai estar levando. Então tem que criar o afeto, né, gente? Eu acho que é falar com a criança de uma forma lúdica mesmo, não impor. E aí o brinquedo é muito, você falou da Cinderela. Aí o que a gente faz? A gente traz o livro, a gente tem o livro da Cinderela, mas a gente tem o quebra-cabeça da Cinderela também. A gente tem o jogo da Corrida Olha, das que Princesas, legal. que é um jogo lúdico também. Pintura, Então tudo vai, uma coisa vai levando Manda a outra. outra. Que para bacana. não ficar maçante. Exatamente. E vocês trouxeram um livro? Isso, a gente trouxe um livro, que é uma coleção bem legal, que chama Gente Pequena, Grandes Sonhos, que é um livro da Catapulta. E ele traz a biografia de várias personalidades, Pelé, Senna, Messi, Madre Teresa, Acho que tem mais de 20. Frida Que Kahlo. bacana. E ele mostra a infância dessas crianças, dessas Dessas personalidades. Olha Nossa, que legal, diferente. Adorei. E ele é um livro bem ilustrado, se vocês quiserem abrir também. Ele é um livro que tem bastante ilustração. É que você vai deixar esse aqui pra sorteio, É, né? tá tão Então, não vou abrir nada tão bonitinho, bonito. gente. Deixa aqui pro sortudo, o ouvinte sortudo da rádio. Tudo vai gostar muito. E é um livro que trabalha muito essa questão do protagonismo da criança. Então, é gente pequena, mas os sonhos são grandes. O Pelé, ele não nasceu Pelé. É. Ele nasceu um menino, né? Ayrton Senna, Frida Kahlo. Como é que era o nome dele que ele falava? Ele se referia ao Pelé, ele falava, não, porque o Pelé e o Edson Arantes, né? Porque o Pelé era um outro personagem, uma personalidade, né? Ela sempre na terceira pessoa, É, né? falava. Então, isso mostra que as crianças, elas podem ser o que elas quiserem, né? Que elas têm um grande futuro pela frente. Elas podem ser um Pelé, elas podem ser um Stephen Hawking, podem, né? Tem um Ayrton Ayrton Senna. Senna, um Hamilton, enfim. Sim. Então, eu acho que a gente escolheu essa coleção, né? Porque ela trabalha exatamente isso. Ela Muito mostra legal. como era a infância dessas E a personalidades. gente traz muito disso também. Tem os Irmãos Rebouças, né, Gi? A Tem gente uma tem outra lá. editora também. Então a gente traz, falando da infância, sim, da carreira, mas de uma forma mais infantil a história ali, né? Uhum. Ou seja, na verdade, então vocês trabalham com... seriam vários nichos, mas tudo voltado para a área infantil. Tudo voltado para a área E olha infantil. só que bacana isso aqui, o tanto que você vai estimular a criança aos sonhos. De repente é uma criança que tem o sonho de ser um jogador de futebol, Sim. Uhum. né? E aí ela vai ver ali o Pelé, todas as dificuldades que ele passou e como ele conseguiu chegar lá. Chegar né? até onde ele queria. É muito bacana isso, né? A leitura, e aí você vai aprendendo também, você vai criando ali um ídolo, você vai aprendendo pelo exemplo da pessoa, da história dela. E você vai conhecendo várias histórias. Por exemplo, tem Danny Frank. Então, que mostra, claro, que é um livro infantil, então traz... Não é tão pesada a não história é dela, né? pesado, Aham, traz a aham. história de uma forma lúdica, mas que também ensina, Ensina. né? Ensina outras questões. Outros valores, outros né? valores. Então, isso é bem legal. E essa coleção é muito legal. Tanto é que ela é campeã De venda. de venda. E Que quem for lá na bacana. livraria, o que mais pode encontrar, então, além dessa coleção aí? O que tem de tão interessante? O que mais as crianças buscam? O que os pais vão mais atrás, assim? A gente tem as coleções, não só a história clássica, mas tem hoje, chegou uma coleção nova que traz a história, o clássico, imantado. A criança vai junto com o pai ou com a mãe, quem for fazer a leitura, né, Gi? Vai construir a Construir a história. história com os personagens. Foi Cachinhos Dourados, Rapunzel, Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Então a gente traz os clássicos também. Tem clássicos bilíngues, tem uns livros bilíngues também. Livros que falam de espaço, De que espaço, falam dinossauros, natureza, corpo humano. Ou seja, aquilo que a criança gosta tem lá. Tem tudo. Tudo que a Hoje criança quiser, ela vai. passa de 1000 títulos. 1000 Bastante títulos, é muita coisa. coisa. E a Erika deu um spoilerzinho aqui falando do livro, né, que será sorteado. Então falem um pouquinho pra gente aí, o que vocês pensaram aí, trouxeram esse livro hoje. E aí Como o pessoal que é ouvinte da que rádio quer vai ter adquirir, desconto como também? que é? Como é que Fala pra gente. O ouvinte da rádio, quem estiver acompanhando a gente, vocês, nós agora, entrar em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp da Contos do Bem, vai ter 10% nos livros lá na Contos do Bem do Jardim Botânico. E nós temos a loja do Jardim Botânico, que fica na Afonso Camargo, 1939, loja 8, e no Shopping Cristal a gente tem uma loja também.
Então, olha só, hein, gente? Ótima oportunidade para ganhar um super livro aí da livraria. E um super desconto, hein? 10%, minha gente, é muita coisa, né? Então só fala... Janeiro, as Isso contas, ajuda né, são muito. muitas. E já começar o ano aí, né, com uma boa leitura aí pros filhos, né? Isso aí, então, só repete pra gente, então, os endereços, os telefones, Instagram, como é que o pessoal faz aí pra encontrar vocês? Só repete isso pra quem tá em casa aí nos assistindo e nos ouvindo, né, pra ficar ligadinho. A unidade Jardim Botânico fica na Avenida Presidente Afonso Camargo, 1939, loja 8. A unidade do Batel fica no Shopping Cristal, no piso L2. As redes sociais. Pode encontrar a gente pelo site www.contosdobem.com.br. Pode achar pelo Instagram contos.dobem, bem com N, né, que é de Benjamin. Que mais? E o telefone é 4199 057879. 9905 7879. 9905-7879. A gente nunca liga pra gente, né? Como é que a gente vai saber? Gente, muito legal. Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. E até uma próxima oportunidade. Isso aí, gente. Ó, e aproveitem, estimulem a criançada, que é só coisa boa para a fase da adolescência, a fase da juventude, a fase adulta. Leitura é tudo de bom. Aproveitem. Gente, é isso aí. Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada, Fernando, pela participação aqui no Fala Paraná. Vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada por estar aí com a gente nessas 2 horas de programa. Quanta coisa boa a gente conversa, Nossa, né, eu amo quinta-feira. Quinta-feira é o melhor dia da semana, porque a gente tem Fala Paraná, das 4 às 6 horas da tarde. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima quinta-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau.